Olá! Muito se tem falado sobre os impactos negativos das mudanças climáticas, que estão sendo cada vez mais sentidos no mundo todo, inclusive no nosso país. Para além disso, a crise climática e o desequilíbrio da natureza resultam em uma outra consequência gravíssima, que é a perda da biodiversidade. São temas globais que não se restringem aos governos e instituições de ensino. Eles envolvem todos nós, empresas, as partes que atuam no comércio internacional. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos conversar com Bianca Antacli, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Britânica de Comércio e Indústria do Brasil, a BRITAM, logo após a nossa vinheta. Olá! No programa de hoje, vamos conversar com Bianca Antacli, presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da BRITAM. Olá, Bianca, tudo bom com você? Tudo bom, Renata? Prazer em te ver. O prazer é todo meu. Bianca, a gente até estava conversando aqui nos bastidores, te conheço há bastante tempo, mas conta aqui um pouco para a gente da sua experiência, da sua trajetória profissional e um pouquinho aí da Câmara também de Comércio Britânica. Então, vamos lá. Como você bem falou, somos super colegas aqui, né, Renata? Todas as duas lutando aí pelos assuntos ambientais há muitos anos. Então, sou advogada de formação, estudei na PUC de São Paulo, e a nossa história é bem parecida, né? A gente, lá no começo da carreira, teve esse contato com o direito ambiental. Na PUC é uma faculdade que, na época em que quase ninguém falava de direitos difusos e coletivos, a PUC tinha essa grade optativa. Então, eu me apaixonei pelo direito ambiental, acabei fazendo também depois mestrado na PUC, na mesma universidade, e a minha carreira profissional sempre foi em escritório de advocacia. Eu sou sócia aqui do Tosini Freire Advogados, na área ambiental, e na Câmara Britânica eu também estou há 15 anos, então o mesmo tempo de escritório é o tempo que eu estou na BRITAM. A BRITAM é uma instituição centenária, na verdade a BRITAM já tem 108 anos, né, e é uma Câmara de Comércio e Indústria que está no Brasil aqui, é reconhecida pelos governos, né, não só brasileiro como britânico, e ela tem essa presença em São Paulo, Rio de Janeiro, especificamente Paraná e Minas Gerais, e a ideia é fomentar, de fato, negócios bilaterais, conectar empresas, investidores, representantes de poder público entre os países, entre os dois países. Então, essa é a função específica aqui da Câmara, num resumo bem simples. Bem resumido, né, Bianca? Porque acho que toda a sua experiência aí, e acho que é o que você falou, né? Na época que a gente estudou, se formou, pouquíssimas faculdades, né, tinham a disciplina ou de difuso ou de ambiental, e não sei, né, se perguntarem exatamente por qual motivo a gente acabou sendo direcionada para isso, né? Não sei te falar, mas graças a Deus que seguimos nessa área, né? E eu não sabia que você estava há 15 anos aí na Câmara Britânica. Então, é uma longa jornada também. E eu acho que poucas pessoas, às vezes, têm o conhecimento da importância das câmaras, né? Até tem a questão do fomento dos negócios entre países, mas também tem a troca de conhecimento, né? A troca de experiência. Então, assim, até eu já estou mais familiarizada, mas conta um pouquinho como que é a dinâmica aí do dia a dia da Câmara, até dos assuntos da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade que vocês tratam aí. E até agradeço a oportunidade, porque acho que é interessante divulgar e que as pessoas conheçam um pouco mais. A Câmara, ela tem, na verdade, 13 comitês, né? Então são vários, depois a gente pode até passar um pouco por eles, mas especificamente o Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a gente olha para ele com esse olhar bastante transversal, né? Ele acaba tendo interface com os outros comitês da Câmara, e a ideia é exatamente essa. Então, a gente sempre tenta trazer temas importantes, relevantes, que são
muitas vezes, mudança de legislação, mas também tendências, né, os temas discutidos no âmbito dos negócios, aqueles que estão próximos das atividades das empresas que são associadas da Câmara, a ideia de tentar fomentar negócios sustentáveis, e aí entre Reino Unido e Brasil, sem dúvida, a gente acaba sempre fazendo esses debates e essas trocas de experiência nesse ambiente da Câmara Britânica, que é bastante seguro e bastante respeitoso, que eu acho que também é uma coisa importante, né, para as empresas e para as autoridades. Então, a gente tem muito cuidado, né, no contato com as autoridades e também das empresas, e acaba tendo com isso, assim, discussões bastante ricas, bastante proveitosas. Esse ano, só para te dar um exemplo, a gente já trouxe, né, a diretoria de licenciamento do IBAMA para falar sobre licenciamento ambiental e a inserção do componente climático dentro do licenciamento ambiental, que é um assunto que você e eu temos no nosso dia a dia. E super importante, né? Pouquíssimas pessoas acho que discutindo essa interface. Exato, e é uma coisa da nossa vivência profissional, e como isso está sendo visto pelos órgãos ambientais, né? Trazer essa discussão para quem está ali na ponta de cá, né? Na ponta de lá, e nós aqui do lado de cá com as empresas. Vou receber a secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente também para falar de todas essas iniciativas de bioeconomia, do novo decreto, e como o Brasil está se comportando aqui no âmbito do G20, né, tem toda uma tentativa de trazer um conceito de bioeconomia, e a gente também, no caso da Câmara Britânica, tem o privilégio de ter esse grande contato com a embaixada, com o consulado, e aí tem uma grande iniciativa no governo britânico que é conhecida como UK Pact, onde o governo britânico tem um valor substancial para financiar iniciativas de políticas públicas. Então, tivemos aí a presença de um dos representantes do consulado para contar como são essas linhas de financiamento para esse tipo de projeto que envolve a transição energética, a descarbonização da indústria. Então, os mais variados temas, e você é super convidada também para os próximos eventos. E além desse comitê, aí eu te conto só muito rapidamente, tem comitês, né, de agronegócios, capital humano, vou tentar lembrar, Renata, capital humano e educação, temos investimentos internacionais, defesa e segurança, energia, infraestrutura, obviamente um de tributário e regulatório, mineração, riscos e seguros, saúde, tecnologia. Então, a ideia é tentar sempre ter esses grandes temas e, quando é possível, toda essa interface. E aí a Câmara também tem um braço que eu considero bastante importante para as empresas, que é um comitê de advocacy. Acho que hoje em dia também esse é um trabalho importante de ser feito, né? Então, a depender do tema também existe essa frente. E aí a gente tem na nossa liderança, na presidência da Câmara, atualmente, do nosso presidente Fábio Caldas, nos liderando, e essa boa relação com embaixada e consulados, e aqui especificamente com a embaixadora Stephanie Alcac, que tem permitido um contato muito próximo entre governo britânico e a Câmara. Então, isso é o que tem acontecido aqui. Perfeito. E, Bianca, o Rei Charles, ele sempre foi conhecido pela busca de questões ambientais, né? Ele, particularmente, sempre teve uma relação diferente com as questões ali de proteção ambiental. Além disso, a gente sabe, Inglaterra, Reino Unido, ele é muito avançado em algumas questões, né? Restrição de uso de veículo, a questão de poluentes, sempre adotando, né, atitudes ali para uma economia mais verde. E daí eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, se de fato, né, após a morte da rainha Elizabeth e com a coroação do rei Charles, a gente vê o Reino Unido diferente, né, mais ali voltado para a questão
sustentável e meio ambiente, e como que a Britain tem atuado para incentivar a economia verde nos negócios entre brasileiros e britânicos. Então, vamos lá. Eu acho que tem sim, eu concordo com você, o Príncipe Charles sempre teve esse olhar atento para esse tema, e eu acho que isso faz toda a diferença. E um fator que impulsiona isso também é a liderança executiva, né? Então, eu diria assim, que o cargo de primeiro-ministro, quem ocupa esse cargo, né, e que pessoas estão ali nas pastas de meio ambiente, energia, fazem toda a diferença. Então, ao longo desses anos também, a gente vê, né, acompanha, tivemos várias mudanças nessas cadeiras, né? Então, as mais recentes mudanças, e aí, assim, aqui talvez fazendo até um pequeno retorno ao passado, o Reino Unido teve, ainda com a rainha ainda, né, reinando, a COP28 de clima, que foi uma COP muito importante, sediada, né, em Glasgow, onde o Reino Unido assumiu um protagonismo, sim, dessas discussões, né, de combate às mudanças climáticas e criando toda a questão da discussão do net zero, né? Então, assim, tem aqui realmente um momento em que há um protagonismo que o UK não quer perder, né? E isso segue até hoje, mas agora com mais ênfase, né, com o atual primeiro-ministro e com o secretário de Energia e Segurança Energética, na verdade, né? E Net Zero. Uhum. Então, o que a gente vê que acontece, que está acontecendo exatamente nesse momento, é um olhar bem estratégico de UK para o Brasil, com um olhar de parcerias de negócios, né? Então, assim, além desse UK Pact que eu te disse, que é um programa que já vem acontecendo desse financiamento, e há um montante expressivo de dinheiro para financiamento, né, de projetos com esse olhar de descarbonização, tem um olhar aqui econômico também de parcerias de novos negócios, porque o UK tem uma tecnologia também em energia eólica, em hidrogênio verde, onde isso seria bom para ambos os países, né? Então, um olhar de futuro, mas de um futuro bem próximo, onde essas parcerias se estabeleceriam. Então, acho que é legal a gente falar dessa vinda, né, do secretário, e aliado ao rei. Eu acho que as coisas são muito casadas. Eu acho que a presença dele também com a pauta fortalece demais. Então, acho que a gente tem essa união que, para mim, é o casamento ideal, né? Seria a prova assim de que a agenda realmente vai caminhar lá, e esse elo com o Brasil que se fortalece. Acho que esse é o momento atual, bom, assim, Tá. animador para nós brasileiros, eu acho. Não, perfeito. E até aproveitando esse gancho que você mencionou, Bianca, que o secretário, né, o Edward Midland, ele estava aqui no Brasil e falou com a ministra de Meio Ambiente, a Marina Silva, e também com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Me fala o que essa aproximação, né, ela pode trazer de benefícios para o Brasil e para o Reino Unido. Acho que realmente muitas coisas boas se espera dessa aproximação. Então, a vinda do ministro, né, pessoalmente, é bastante simbólica. Eu acho que isso já por si só, né, mostra esse prestígio e esse real interesse, né, da parceria. Você vê que a conversa foi uma conversa com o ministro de Energia e a ministra Marina Silva de Meio Ambiente. A todo momento ele fez elogios a essa interação que no Brasil existe, né, de conectar questões econômicas com questões ambientais, né, Renata? Aí a gente lembra da nossa história profissional, onde esses assuntos não eram conectados, né? E como isso precisa e deve continuar sendo conectado para que as questões andem, né? E de fato sejam implementadas. Então, e ele disse que isso também é um olhar britânico, né? E
o comprometimento, as discussões foram tão boas que acabou sendo até gerado um documento, que é uma declaração conjunta, né, de desejos comuns, de liderar as próximas discussões, não só agora, né, no G20, mas também na própria COP29 e na COP30, dessa liderança pelo exemplo, para lutar por melhores discussões no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas, para chegar, de fato, né, à redução da temperatura. Existe uma tentativa também, né, de fomento a todas as iniciativas de desenvolvimento sustentável, de negócios, e o Reino Unido também se colocando como um provedor de tecnologia e de financiamento dessas ações. Então, o que a gente percebe é que há até nesse momento uma formalização disso, ainda que, né, numa declaração nesse momento, mas que chega ao ponto, né, de ter isso como um registro oficial da visita, né? E a gente teve até a oportunidade, isso acho que é legal contar também, fazendo a conexão com a Britain, né? Que por conta, né, da própria embaixadora e do próprio governo do Reino Unido, a Britain também teve a oportunidade de se reunir com o secretário. E foi uma excelente reunião também, né, com o Edward Miliband e o ministro de Minas e Energia, a própria embaixadora e o Fábio Caldas, nosso presidente, com algumas empresas também escolhidas pelo governo britânico, para discutir isso, esses desafios dessa transição energética, né, e como que o Reino Unido pode apoiar o Brasil nessa, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem chamado, às vezes, nessa jornada dessa transição, né? Então, o Brasil quer ser também protagonista dessa transição, e eu acho que esse apoio, essas parcerias são muito bem-vindas, né? A gente espera que aconteça mesmo, né? Na verdade, você tem aí uma união de esforços para que as coisas de fato aconteçam, né, Bianca? E até fazendo assim um retrospecto, enquanto estava falando, me veio algumas coisas na cabeça. Realmente, né, lá atrás, quando se falava na questão ambiental, todo mundo falou, nossa, mas questão ambiental, né? O que é isso? Para que é isso? Ah, não faz sentido economicamente aqui para o meu negócio. E, assim, eu particularmente eu vejo essa mudança ultimamente, né? Hoje em dia, a questão que às vezes se coloca é nem sempre precisa fazer sentido econômico e financeiro atualmente, porque o mercado ele tem demandado. Então, é algo assim, não é que não precisa, porque não dá para ser ingênuo, porque né, economia é que gera tudo. Mas hoje em dia isso entrou na pauta, né? E antigamente era muito dissociado uma coisa da outra. Hoje em dia não, acho que já está meio que incorporado à necessidade do negócio. Então não adianta só eu ter o lucro financeiro se eu também não gero ações, né, positivas, ou se não tenho isso no norte como empresa, porque senão a questão financeira, né, em breve não vai se sustentar por si só, né? Então, hoje é um conjunto muito maior ali de coisas, de preocupações que o negócio precisa ter. Então, assim, eu vejo essa mudança de mentalidade da corporação, que antigamente era mais difícil. Não, a gente teve esse privilégio de ver esse crescente, né, Renata? Muito legal te ouvir, porque cada uma na sua história profissional foi vendo esse movimento, né? E realmente, acho que assim, essa ação da Câmara, né, o fato do secretário estar aqui para discutir com os secretários aqui do nosso país também, mostra realmente isso, né? Se a gente não se alinhar em termos de prática, e a prática hoje é uma prática de networking global, de essa questão econômica, financeira global, mas também ambiental global, porque senão você não vai ter negócio sustentável, você não vai ter negócio perene, né? Então, é isso que eu vejo um pouco, e realmente parece que não, mas é bastante significativa a vinda dele e esse documento que foi assinado, né?
A princípio, quem está mais distante fala assim, não, foi só mais um documento. Não, não é bem assim, né? Realmente é sobre uma temática representativa e que a gente vê essa mudança de comportamento até globalmente, né, envolvendo aí outros países e levando o Brasil junto, porque o Brasil ele é uma referência. A gente sempre acha que não tem muito e tem muito a ser feito, mas a gente também está bem avançado em relação a muitos países, né? Não dá para a gente desconsiderar isso. E o Brasil ele é um protagonista, seja pelas ações que já teve, ou seja pelo tamanho de país que representa. Então, concordo com você plenamente. E a gente quer que essas ações de fato ocorram, né? Como país, como cidadãs, né? E como representantes das empresas. Eu acho que eternas otimistas realistas, né? Então, assim, vamos fomentar os negócios sustentáveis, né? Mas eu concordo com você, acho que a gente tem um alinhamento bem similar. E, Bianca, você, na sua fala, mencionou a questão da COP, né? Vai ter a COP do clima, a COP da biodiversidade, que a do clima acho que é novembro, a da biodiversidade agora em outubro na Colômbia, né? E a do clima é em Baku, né, em novembro. Me fala um pouquinho aí como que dá a interação desses temas, né? Por que de repente precisa ter duas COPs para discutir a questão da biodiversidade do clima? Por que não junta numa discussão só? Talvez a pergunta mais especial que você vai me fazer, que você me fez, Renata, para a gente poder discutir esse tema, e até quero muito te ouvir também, porque a gente vive esse dilema e acho que vale a gente só fazer alguns comentários para quem nos ouve, para uma explicação até do ponto de vista histórico, né? Então, por que as diferentes COPs? Então, se os nossos a nossa audiência lembrar, a gente teve em 92 aquela grande conferência da ONU, a ECO chamada, né, conhecida como ECO Rio 92. Lá foram assinadas inúmeros documentos internacionais e dentre eles a Convenção Quadro do Clima e a Convenção da Diversidade Biológica. Então a gente está falando de dois instrumentos diferentes. Por uma questão, né, de definição das convenções, a do clima tem conferência das partes anuais. Então, todo ano a gente vê a Conferência do Clima acontecer. Já a Convenção da Diversidade Biológica, ela tem uma conferência das partes a cada 2 anos. E, de fato, ao longo de todos esses anos, essas conferências ocorrem paralelamente. Esse ano, né, elas vão acontecer, inclusive, em datas muito próximas, e sempre elas ocorrem de uma forma que não se comunicam, né? No fundo, acho que os assuntos não se interrelacionam da forma como deveriam. E aí, puxando para a nossa vida profissional, né? Quando a gente pensa mudança do clima, né? O quanto a mudança climática, o quanto toda essa desregulação, né, do clima afeta a biodiversidade. Então, assim, os temas estão completamente conectados, né? Quando a gente pensa a biodiversidade de todos os seres vivos, né, da fauna e flora, qualquer mudança climática é uma das maiores causas de perda da biodiversidade. E o que a COP da biodiversidade discute, e foi até o objeto da anterior COP em 2022, de biodiversidade, é que essa perda da biodiversidade está chegando num grau extremamente alarmante e ela precisa ser freada. Então, já é mais do que hora das discussões se alinharem. E para refrear a mudança climática, eu diria para você, acho que a nossa história sabe, reduzir as emissões de carbono. Para refrear a perda da biodiversidade, tem muito mais questões envolvidas. Eu ouvi outro dia, Renata, algo que eu achei muito interessante, que a mudança climática ela é mais alarmante, né? Então a gente vê todas essas cenas muito tristes mesmo, né? E a biodiversidade é uma perda silenciosa, assim, você fala da extinção das espécies,
mas ela é, de fato, mais silenciosa infelizmente, a cobertura até da mídia, Renata, você percebe que é muito maior para clima. A Conferência do Clima, ela tem um espaço na mídia enorme, e a Convenção da Biodiversidade, a Convenção da Diversidade Biológica, né, e as COPs muito menos, e a tentativa que está se vendo aqui muito clara é dessa conexão. Então, assim, acho que cabe a nós, né, nós, operadores do direito e todos os demais, da gente divulgar isso e fazer essa conexão que é muito necessária para ver se essa atenção de fato se volta, porque não vai adiantar a gente reduzir as emissões de carbono se a gente não tiver biodiversidade, né? Então, eu acho que é o tema mais atual que a gente possa... Não há tema mais atual para mim, né? É o tema, eu diria, do ano, assim, né? Como a gente vai fazer essa correlação acontecer, porque ela já é reconhecida cientificamente, mas ela não tem chamado tanto a atenção do público em geral. Acho que, assim, nós, cientistas, e algumas empresas, sem dúvida, que estão num grau de maturidade maior, não tem a menor dúvida, mas acho que do grande público e até de governantes em si, acho que ainda precisa é algo distante da realidade, parece, né, Bianca? Mas você falou realmente que, assim, se a gente não tiver a biodiversidade, a gente acaba não tendo nem planeta, né? Então, para que eu vou reduzir as emissões para manter o planeta? Porque é esse que é o discurso, né? A gente tem que reduzir as emissões para que o planeta continue da forma que está, mas se eu não tiver biodiversidade, eu também não vou ter o planeta, e não adianta nada. Mas a questão da biodiversidade, acho que ainda é um pouco mais, parece ser mais distante, é que não é que as pessoas não observam, mas parece ser muito mais distante para a gente do que a questão das emissões de gás de efeito estufa. Talvez pela temática nunca ter sido tão discutida, né? Quando ela acaba sendo discutida um pouco, mas também está relacionada à questão do aquecimento global, é o urso polar lá, a geleira que está derretendo, é a tartaruga que está engolindo plástico, mas é muito mais do que isso, né? Essa própria alteração das estações de ano, que não tem mais inverno, você não tem mais as estações claras e definidas, tudo isso interfere em todos os ciclos, né? O ciclo de determinado inseto, que é alimento de outro animal, e daí você vai interferindo na cadeia toda, porque esse inseto, né, ele vem antes, esse daqui, quando nasce, não tem esse alimento, e daí você afeta a cadeia como um todo. Tem até um documentário, assim, ele é super antigo, mas eu gosto muito porque ele dá muito esse exemplo, né? Eu sempre passava até para os meus alunos, aquele do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. E ele fala, e ele traz muito essas duas coisas, né? Tanto a questão da biodiversidade, o quanto a gente já está interferindo, a própria questão, às vezes, até de dengue, de algumas doenças, malária, que em lugares antigamente não existiam e que hoje você acaba tendo pela mudança do clima. Então, a própria saúde nossa está afetada por esse desequilíbrio na biodiversidade. Então, é uma mudança, né? A gente também tem que treinar o olhar para começar a ter mudanças práticas, né, Bianca? Porque eu acho que para todo mundo é algo muito distante da realidade, mas está muito mais próximo do que todo mundo imagina. Do que a gente imagina, né? Eu acho que a nossa reflexão aqui, Renata, eu gosto tanto dessa oportunidade que você está me dando. Queria muito te agradecer e da gente poder divulgar, e você como professora, acho que consegue fazer isso até numa escala maior, né? E a gente mostrar que esses assuntos estão completamente conectados e que esses assuntos têm que ser olhados, e as empresas acabaram começando a olhar para isso por conta do fator econômico. Então, assim, eu dependo do ciclo hidrológico, eu dependo da biodiversidade para o meu próprio negócio, né? Então, assim, na medida em que eu preciso dele para a produção agrícola, ou às vezes até para a parte industrial, na hora que esse recurso faltar,
eu vou ter um problema econômico de fato. Então, Sim. assim, acho que o olhar começa mesmo a mudar também com essa constatação dessa dependência da biodiversidade, que é algo que não se olhava lá atrás, né? Com este olhar. Então, Uhum. o que talvez exista agora, né, além do olhar, é que nesse último acordo da COP 15, né, de biodiversidade, tem um grande acordo global que o Brasil assinou, e o UK assinou também, que vai tratar de metas para 2030 e até para 2050. Né? E dentre as metas, tem uma, Renata, que a gente vai trabalhar bastante, que é uma meta específica para os Estados-parte, que se obrigam a impor às empresas e às instituições financeiras, né? Que é a famosa meta 15. A meta 15 vai falar o quê? Que as empresas, as grandes empresas, né, eles falam de empresas transnacionais e instituições financeiras, vão ter que monitorar a sua dependência da biodiversidade, né? Então, assim, como isso vai acontecer ainda é bastante embrionário, né? Vão ter ferramentas, tem ferramentas já sendo testadas, mas em algum momento esse monitoramento vai acontecer. Talvez seja esse começo, mas o ponto vai acontecer, né? E quem sabe, a gente espera que não precise chegar neste ponto só, porque eu acho que a gente espera acontecer antes, mas é isso. Então, assim, a biodiversidade faz parte do negócio também, né? E o negócio vai precisar olhar para isso no sentido de preservar, monitorar e claramente conservar para poder usufruir disso para a perenidade do negócio, né? Então, deixou só de ser o nosso olhar de preservação da vida humana, que sem dúvida é o mais importante, mas vamos olhar também economicamente, né? Aquilo que talvez toque mais algumas empresas e faça uma mudança mais rápida, né? Porque eu acho que a grande discussão hoje é a rapidez com que isso tem que acontecer. Eu até ia te perguntar, Bianca, qual é a sua expectativa, né, tanto para a COP da biodiversidade quanto a do clima? O que a gente pode esperar, né, dessas duas aí reuniões? Porque, assim, eu acho que a grande dor da maioria das pessoas é prazo, né? Tá, mas se discute, todo ano se discute, mas e aí? Quando que a gente vai ter o net zero? Quando que a gente vai ter sanção? Não dá nem para falar, né? Porque já foi se discutido muito e a gente acaba não avançando por serem países independentes, estados independentes. Então, como que você vai impor uma sanção de um país para o outro? A Alemanha, muito tempo atrás, tentou falar sobre barreira alfandegária, mas você tem toda ali várias questões que às vezes acabam afetando até a economia interna de um país, então você tem que ter muito dedo, muito tato, né? Mas o que a gente pode esperar aí dessas duas reuniões esse ano? Você acha que a gente vai ter avanço ou, de repente, a gente vai continuar discutindo para, de repente, na COP do Clima, que vai ser aqui no Brasil, a gente ter coisas mais efetivas ou não, né? É um processo mesmo, esse processo de discussão? Eu acho que é um pouco de tudo que você falou. Eu gostaria de te dizer que a gente vai resolver ou caminhar para esse resultado melhor de concretude, né, Renata? Eu acho que nós duas, no fundo, a gente deseja isso há tantos anos e tem uma certa frustração de todos, né, nesse sentido de sempre haver uma repactuação, um novo prazo, um novo ajuste pela falta do consenso, né? E eu acho que as discussões seguem as mesmas, né? Seguem sendo discussões bastante delicadas, e é muito interessante também que, dependendo de quem é, né, o governante do país faz toda a diferença, né? Então, os atuais líderes, né, dos países fazem toda a diferença na mesa de discussão. Então, assim, a gente torce e espera, acho que tem uma chance de
um avanço, e isso é realmente o que eu espero. E acho que a grande discussão que está na mesa também, e que, para mim, é algo que tem que caminhar, é assim, como desatar o nó dos financiamentos dessas medidas, porque, em grande parte, o que a gente vê é quem são os maiores afetados pelas mudanças climáticas, né? São as camadas menos favorecidas, são os países que têm muito mais dificuldades. E quem vai financiar essas medidas, né? De onde virá esse dinheiro? De onde virá o financiamento? Então, tem uma discussão grande também. Será que não podemos incluir iniciativa privada financiando isso? Como é que a gente faz para essa aceleração que a gente tanto precisa, né? Então, o que eu acho que vai para a mesa agora seria uma discussão mais efetiva para destravar esse mecanismo de financiamento. E eu vejo que o setor financeiro tem se envolvido mais fortemente do que no passado. Então, a minha expectativa é que sim, que a gente tenha uma discussão onde o dinheiro, né, seja de fundos, seja de governos, mas tenha liberação de fato de dinheiro para que as coisas aconteçam, tanto para a recuperação da biodiversidade, para a conservação da biodiversidade, tanto para o combate às mudanças climáticas. Mas acho que o Brasil está se preparando para ser esse líder da COP30, então eu acho que mais chance da COP30 ser mais bem-sucedida do que a COP29. Na minha visão, não sei, eu também queria te ouvir, porque eu acho que tudo caminha para isso, assim, eu não vi nada de uma grande liderança da COP29, né? Eu não sei, eu acho que, inclusive, da COP do ano passado, já se saiu com a expectativa de que a COP deste ano seria uma COP transitória. Transitória, sim, né? Apenas para você continuar, talvez aprofundar uma discussão ou outra, mas que a expectativa de mudança ou de um novo acordo, de novas obrigações, viria na COP aqui no Brasil. Até porque, né, é novamente um país com uma história proveniente aí mais do petróleo, então tudo isso ano passado já era falado. E daí, quando todo mundo fala, você fala assim, deve ter algum fundinho de verdade, né? Não deve ser à toa que estão falando sobre isso. Até outro dia, foi até curioso, eu não lembro com quem que eu estava conversando, e a pessoa falou, não, mas para mim essas reuniões, essas convenções, é muito mais como se fosse um circo, né? Porque, na verdade, só discute, mas e a prática mesmo? Eu fiquei refletindo, será que de fato né? Eu acho que, assim, me reforçou algumas coisas de que eu não tinha essa visão, mas que eu acho que realmente é importante para todos os países, porque é um momento de troca, né? A gente já estava falando, às vezes, no protagonismo do Brasil, e nem todos os países têm essa profundidade de discussão que a gente tem no Brasil. Também a questão da legislação, eu acho que é um momento onde você troca muito conhecimento, muita informação, muitas práticas que o mundo está fazendo em relação ao meio ambiente. Então, a gente pensa com a nossa realidade, mas se você pensar, né, na realidade de um país menor, com talvez mais dificuldades ali econômicas, a realidade é completamente diferente. Então, essa é uma oportunidade, sim, de todo mundo estar no mesmo patamar de conhecimento, por assim dizer, né? Então, eu acho que, apesar de tudo, é importante, necessária essas conversas, mas, de fato, acho que está chegando perto da hora que, olha, ou a gente vai agir, né, ou é por bem ou é por mal. Então, que a gente realmente se antecipe, todo mundo faça a sua lição de casa. E uma coisa que, né, que quando você estava mencionando ali numa das respostas até que você estava comentando, me veio e fugiu, mas agora veio de novo, né? Uma coisa que foi muito discutido na última convenção foi a questão do pagamento por serviços ambientais.
Eu não sei se essa é uma prática que outros países acabam adotando, mas é uma coisa que acho que o Brasil está muito engajado, e eu acho que essa será uma tendência para todos os países, até para justificar algumas ações de modo financeiro, né? Você Exatamente. A questão ambiental via o financeiro. Então, as instituições financeiras, tudo, eu acho que tudo vai ficar atrelado a algum reconhecimento, porque eu acho sim que tem que ter um reconhecimento. Eu sempre me incomodou muito aquele proprietário rural que tinha uma área de reserva legal já plantada, mas que o benefício econômico por isso que ele tinha era muito inferior ou zero em relação àquele que já tinha área devastada e que iria reflorestar, podendo fazer um projeto de crédito de carbono. Então, por que eu tenho que tratar de forma diferenciada? Esse daqui, ele ao longo dos anos, ele preservou. Por que ele tem que ser prejudicado financeiramente, economicamente? Então, essa mentalidade realmente eu acho que está mudando, né? Esse viés de analisar essas práticas, né, ao longo dos anos, realmente eu acho que está sendo feito, mas é avançar, né, Bianca? Eu acho que a gente ainda tem. Não é que a gente tem. Eu acho que a gente ainda tem pouco perto do que a gente espera. Né? Não talvez pouco em relação a anos atrás, mas acho que a gente espera mais. Né? Você até comentou da gente ser otimista, e realmente eu acho que sim. Então, a minha expectativa é sempre mais do que vem os acordos. Sempre vai ser difícil mudar essa lógica, mas a gente sempre fica nessa expectativa. Então, mas eu realmente espero, né? Eu quero um dia ainda enxergar a própria população fazendo essa cobrança, né? É a população realmente tomando a consciência e o papel dela na mudança, porque é a gente que tem que fomentar a mudança. O governo é importante, a iniciativa privada é importante, mas se a gente não colocar isso como nosso dia a dia, as coisas não vão caminhar, né? Então, eu acho que a nossa geração tentou, mas acho que a gente não conseguiu nesse nível, né? E a gente, quem sabe, consegue isso nessas gerações que estão aí. Essa é a minha sensação mesmo, Renata. Assim, e a frustração dessas convenções, acho que entra nisso. E aí eu puxo o teu gancho. Não existe, né, uma sanção. Então, é muito difícil, porque no final o descumprimento de um compromisso, né, não gera uma consequência. Então, no fundo, é um mecanismo, né, de voluntário. Best efforts, que a gente chamaria, né? Então, a gente não vê a obrigatoriedade sendo, de fato, cumprida, mas uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas, até da própria embaixada, é esse olhar de, não, o problema não é nem o descumprimento, é a questão mesmo da permanência do ser humano na Terra. Então, uma obrigação que não está relacionada mais aos países, mas sim a uma consciência mais profunda de vamos realmente garantir a nossa sobrevivência. E parece uma coisa, né, que todo mundo fala já há décadas e até muito emocional, mas se cada um tiver o seu motivo pessoal, talvez também a gente consiga esse olhar inicial, mas que motiva mais. Eu acho que são muitos interesses envolvidos, eu concordo também com você, a questão da sede da COP29 ser algo ligado a combustíveis fósseis tem essa certa contradição, já que a gente está discutindo uma descarbonização. Então, que seja o melhor que der, a gente torce para que isso aconteça. Eu vou para a COP16, depois a gente pode trocar ideias sobre os resultados de lá, e em termos de legislação, acho que o Brasil tem mesmo, né, muito a contribuir com os outros países, alguns continentes, a gente pode ajudar. Eu acho suas palavras super pertinentes, Renata, assim, a gente olha com o olhar brasileiro, a gente tem muita coisa boa no país, em termos de avanços,
e a gente pode contribuir para outros países. E, Uhum. óbvio, os outros, tem muita coisa que a gente também precisa melhorar. Estamos longe de chegar onde a gente queria, a régua é bem alta, mas eu acho que assim, só temos um jeito, é andar e olhar para frente. Né? É isso aí. Bianca, a conversa tá uma delícia, né? Mas para a gente precisa encerrar aqui até por conta do tempo, né? Mas para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui, né, uma mensagem para a nossa audiência. Acho que a mensagem é exatamente o que nós duas fizemos a nossa carreira toda, que é não desistir, pensar que cada um aqui, né, o teu programa é focado em meio ambiente, a gente pautou toda a nossa conversa em meio ambiente, né? E assim, meu incentivo de vida é exatamente continuar fazendo o nosso melhor, cada um na sua esfera de atuação, em maior escala, menor escala, mas com esse olhar, eu também gostei do que você falou sobre conscientização, então, assim, meu lema é seguimos em frente, acho que a maior missão que a gente tem também é não se omitir, né, Renata? Então, assim, não deixemos, não sejamos omissos, façamos o nosso melhor, e como a gente tem o privilégio, Renata, você tem esse lugar de fala aqui, o lugar de fala na academia, quem tem conhecimento tem que compartilhar, então seguimos aí compartilhando o que a gente tem, porque o que a gente mais tem de precioso aí é fazer essa conscientização acontecer também. Então, essa é a minha mensagem final, e te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar esse dia. Também adorei nossa conversa, faremos outras. Faremos outras, com certeza. Você voltando aí da COP, da biodiversidade, eu quero conversar, né? Quero trocar aí figurinhas, quero conversar com você, então já fica o convite para uma próxima vinda, viu, Bianca? Obrigada, super aceito. Maravilha. Até a próxima. Até. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Bianca Antakle, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Britton. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.